Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falar sobre um show da WWE, nesse caso é o show do Monday Night Raw. Então sem mais delongas, deixa aí seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse que foi o Raw antecedendo o SummerSlam que teremos nesse próximo domingo, então fiquem ligados, né? Bom, o negócio é o seguinte galera, o show dessa semana começou ali então já, primeiramente eles fazendo algumas homenagens ali às vítimas que acabaram morrendo no massacre lá que a gente teve recentemente. E ok, né? E aí na hora já deu pra notar que tinha muita gente que não tava ali no meio da galera, então não sabia se ia estar no show ou não. Mas o show já começa ali, depois da abertura, com o Samoa Joe vindo em cima da mesa dos comentaristas ali, furioso lá, falando que tinha muita gente acusando ele de ter sido responsável por tentar atacar o Roman Reigns na semana passada. E o fato é que ele não tem absolutamente nada a ver com aquilo. E ele exige um período de desculpa de todos ali, do Michael Cole, do público na arena e principalmente do próprio Roman Reigns, né? Ele quer desculpas do Roman Reigns. Eu não entendi porque ele queria as desculpas do Roman Reigns. O Roman Reigns nem tinha acusado ele ainda, né? E aí, só tava desconfiado, obviamente, mas ele ficou furioso ali, falou que aquela noite ele exigia que todos pedissem desculpas ali pra ele, né? E aí logo é interrompido na sequência por a própria Becky Lynch ali, juntamente com a Charlotte, depois a Natalya e depois a Trish, porque iríamos fazer um combate de duplas, né? 2 contra 2 ali. Becky Lynch e Charlotte contra as canadenses Trish Stratus ao lado da Natalya, né? Elas que serão adversárias no SummerSlam, a Charlotte contra a Trish e a Natalya contra a Becky, né? O fato é que a Trish nem entrou na luta, né? O curioso foi isso. Colocou ali o trapo, nem usou. Óbvio que é brincadeira, eu sei, a Trish tem 43 anos, nem chega a ser velha assim, mas é legal chamar de velha quando passa dos 40, né? Lembrem-se do conselho do professor Girafales, que ele deu um conselho aquela vez lá pro Chaves, né? Falou pra levar pelo resto da vida. Depois dos 40, cada ano de uma mulher é 18 meses, né? Segundo ele. Enfim, mas foi curioso ela não ter lutado. Será que eles estão com medo de ela se lesionar e aí não quiseram arriscar? Porque não faz sentido ela não ter feito nem uns 2 chutinhos ali, pelo menos. Foi bem estranho isso, muito estranho. Mas, no fim das contas, lá, a Charlotte abandonou a Becky Lynch no meio da luta. A Becky ficou sozinha, a Natalya aproveitou ali pra fazer sua chave. A Becky até relou na corda, mas a Natalya não quis nem saber, continuou fazendo ali. Até que o juizão causou desqualificação. E aí a própria Trish veio pra ajudar a Becky Lynch ali. Não quis nem saber da Natalya ser a parceira dela na luta. E no fim das contas fez mais sentido o final da luta, né? Porque a Natalya e a Charlotte fariam uma dupla melhor. E a Trish e a Becky também, né? Colocaram ali heel com face e face com heel. Aí realmente deu ruim, né? Então, meio que foi isso. Nós tivemos aí esse segmento, esse combate no show do Raw. Olha, Trish e Charlotte, eu acho que talvez possam até ter mais um segmento no SmackDown. Então, lá dá pra comentar melhor se eu acho que uma ou outra vai vencer. Mas se fosse pra apostar hoje e não tiver nada no SmackDown mesmo, eu apostaria que a Charlotte venceria a Trish, né? Por ser mais jovem, pela Trish a gente não sabe como ela tá, inclusive ela nem lutou aí, então o combate talvez seja até curto. Eu fiquei até com medo, né? Porque se eles não estão querendo arriscar ela lutar nem no Raw, é porque, sei lá, talvez ela não esteja bem fisicamente, talvez o combate tenha que ser bem encurtado. Quem tava bem realmente ano passado era a Lita, né? Eu sempre falei isso, a Lita ainda tá em forma, dá pra fazer mais uma luta. A Trish nem tanto, mas vamos ver, quem sabe ela surpreenda. Eu acho que a Charlotte vence. Agora, Becky Lynch e Natalya, eu aposto Becky Lynch também vencedora. Não creio que a Natalya sairá com a vitória nesse SummerSlam. Continuo com aquele pensamento que eu acho que a WWE vai tentar levar a Becky como campeã até janeiro desse ano. Desse ano não, janeiro do ano que vem, em 2020. E aí lá vai ser a decisão, né? Se ela consegue trazer a Ronda de volta e fazer a Ronda ganhar o Royal Rumble. E aí fazer Becky contra a Ronda na WrestleMania. Não teve ainda esse combate, vale lembrar. As 2 vezes que era pra ter, a Charlotte entrou no meio. Então aí seria lá o retorno da Ronda, ganhando o Royal e tal. Se não conseguir trazer a Ronda, e talvez eles mudem a Becky, façam a Becky perder o título, façam outra história pra WrestleMania. Eu acho que deve seguir essa caminhada. Então a WWE deve levar até janeiro para ver se consegue convencer a Ronda, né? Bom, aí na sequência a gente foi para um combate do Rey Mysterio contra o Andrade, né? Um bom combate, diga-se de passagem.
Porque os caras ali, eles estavam fazendo uma apresentação bem parecida com os outros combates que eles fizeram já, e vocês devem se recordar, das outras vezes foi no SmackDown, só que dessa vez, eu acho que eu curti um pouquinho mais dessa vez, porque eu achei mais longo, e teve vários momentos onde eu achei que poderia ser o final e não foi. Não teve tanta interferência da Zelina tirando no final, então eu gostei muito. Mas o fato é que, como eu falei, no finalzinho a Zelina acabou ali, então, interferindo. E essa interferência dela ali causou a derrota do Rey Mysterio. Mas isso não atrapalhou a luta em si. A luta toda ali não teve interferências, foi bem disputada, bem equilibrada dos dois lados. Eles têm um bom entrosamento, né? Eles realmente encaixaram pra valer. Todos os anos tem aquele combatezinho que vai repetindo e é bom, né? Que os caras estão entrosados. 2016 foi Zayn e Owens, 2018 foi Rollins e Ziggler, 2017 eu não tô lembrando qual pode ter sido agora. Acho que Strowman e Roman fizeram uns combates interessantes também, claro, em outro estilo. E agora, 2019 tá sendo o Rey Mysterio contra Andrade, né? E olha que nenhum foi em pay-per-view, pelo que eu lembro, né? Mas vitória do Andrade ali no final, com interferência, mas venceu. Por enquanto, o Rey Mysterio só perdendo, diga-se de passagem, né? Talvez seja a própria ideia dele. Talvez ele tenha voltado para a WWE justamente para isso, para fazer lutas ali e levar novos nomes, ainda mais um nome ali para representar os lutadores latinos. Legal, vitória do Andrade. Não tem combate para o SummerSlam. Poderia ser um bom campeão hoje, ali, campeão intercontinental, que tá com o Nakamura, por exemplo. Seria, eu acho que, bem mais agradável. E tá barrigudinho, né? O Andrade, ele tinha o abdômen tava quase trincado dele, né? Uns 2 meses atrás. Agora tá meio barrigudinho ali o Andrade. O que aconteceu? Só foi começar a namorar, ficou barrigudo, né? Ai, mas enfim. Aí depois a gente foi lá, então, pra tal do segmento do título 24/7 dessa semana. Eu tinha dito na semana passada que a Maria, ela ia lá no ginecologista durante a semana mesmo, não no show do Raw ali. Mas eles filmaram lá na ginecologista e tal. Tava ela ali, junto com o Mike, com o título 24/7, disse que ele tinha que proteger ela. E ela foi lá, então, fazer o exame. E aí a doutora era uma mulher, né, no caso. Então, já acabou aquelas teorias de, nossa, vai vir algum superstar esse vídeo de doutor e fazer a contagem. No fim das contas, o Mike vai abraçar ela ali. E aí a doutora vai contar 1, 2 e 3. Depois tira o casaco e mostra que na verdade era ali uma juiz da WWE mulher, né? E o Mike tira o título ali da esposa grávida, sem precisar agredir ela. A primeira vez que ele não foi beta, né? Que ele foi alfa, que ele quis ali ser um espertão, um cara corajoso. Primeira vez que o Mike tenta fazer isso. E aí não durou muito tempo, né? Ele saiu lá pra fora, tava o Artrud e a Carmela disfarçados ali. E aí o Artrud ainda tira o bebê da barriga, que era uma bonequinha, joga ali pro Mike e faz uma contagem ali em cima do Mike com rolamento e pega o título 24/7 mais uma vez. Pelo que eu vi, é a 11ª vez que ele ganha, né? Já tem 11 vezes o título 24/7. Meus amigos, já era Ric Flair. Ric Flair, falta pouco pra chegar nele, né? Então, o Mike perdeu o título ali. E agora, eu achei até legal ter feito isso, porque fez ele ser corajoso, mas combinou porque ele na sequência perdeu, demonstrando ser um bosta, na verdade, né? Com todo respeito, demonstrando ser um burrão. E aí o que vai acontecer nas próximas semanas? Vai vir a Maria e vai falar, não, você fez a gente perder o título. Eu tinha o título, tava seguro comigo. Enquanto eu tivesse esse cinturão grávida, ninguém ia tirar o título de mim, porque eu tô grávida, com você é outra história. Aí você fez eu perder o título e depois fez tomarem de você. Então você é o culpado, você é um merda, você não serve pra nada. Eu salvei a gente, você faz... Sabe, vai jogar tudo nas costas dele, vai combinar pelo que tá sendo a personalidade aí dos dois. Então até foi genial isso, né? Enfim... Depois a gente foi lá então para a presença da besta encarnada Brock Lesnar, né? Brock Lesnar presente ali no show do Raw com o título universal. E o Paul Heyman foi falando lá sobre os ataques que o Brock Lesnar fez na semana passada contra o Seth Rollins, né? Falando lá que a WWE não precisa de um herói e o Brock Lesnar tá provando isso, acabando com os heróis que querem se promover ali. E debochando sem parar ali do Seth Rollins. E depois o Seth Rollins interrompeu ali, foi vindo devagar.
E apareceu ali até mancando com uma cadeira. Eu achei até que ele tava fingindo, né? Eu pensei que era uma estratégia ali, porque ele não viu nada enfaixado, pelo menos não deu pra ver inicialmente. Veio caminhando ali com a cadeira como se fosse uma espécie de escoro, e aí uma muletinha ali, ele foi subindo, foi indo pro ringue, foi indo pro ringue. Eu falei, não, ele tem algum plano. Porque assim, o Seth Rollins, ele é conhecido como o arquiteto, o cara inteligente, o cara que ele faz as coisas na hora certa, ele tem as estratégias. E então eu pensei, não, alguma hora ele vai fingir que ele tá lesionado, mas vai bater ele de vez no Lesnar. Deve ser isso o plano dele. Ou alguém vai vir pra ajudar ele, ou simplesmente não ia aparecer, se fosse Seth Rollins Hill, por exemplo, né? E aí não, ele deu uma de corajoso burro, né? Uma de corajoso burro e foi pra cima do Lesnar ali, todo enfaixado, lesionado, e o Lesnar simplesmente deu uma surra nele. E aí não dá nem pra culpar o Lesnar. O cara vai lá puxar briga, ele tem que se defender, independente do cara tá lesionado ou não. Então, ele fez o que tinha que ser feito, né? O Seth Rollins quis dar uma de Ambrose. Lembra do Ambrose 2016, que ficava fazendo isso com o Lesnar? Toda hora aparecia ali pra ir pra cima do Lesnar, mesmo sabendo que ia apanhar, como se estivesse gostando. Então ele fez isso. Esse não é o Seth Rollins. Eu não gostei disso. Tipo, você tirar o booking do cara. O booking de alguém que geralmente é inteligente, estrategista, e fazer o cara simplesmente ser um babyface ali, burro. É que assim, corajoso. Não é que quem é corajoso é burro. É que normalmente certos momentos que você tenta demonstrar coragem fazem você ser um estúpido. Então, por exemplo, tem um cara armado apontando a arma para diversas pessoas e dizendo que se você for para cima dele, ele vai atirar nelas. E aí você quer ali ser veloz e desarmar ele antes que ele atire nas pessoas, ele vai lá e atira nelas mesmo, e você ali burrão acabou fazendo com que elas morressem porque quis reagir em vez de ouvir ele. Se você fosse estrategista, não significa que você ia ser covarde, não. Você simplesmente, por segurança, não reage e aí espera ele ir embora ou se distrair ali em algum momento. Aí sim você tenta ir pra cima dele quando as pessoas já estiverem seguras, né? Que aí você tem uma coragem mais segura, uma coragem mais inteligente, mais planejada, né? E não ali um simplesmente, não, eu sou corajoso, eu sou fodão, eu vou pra cima a qualquer momento, né? É igual você querer enfrentar um cara de 3 metros também, lutador, sem ser nada, sendo baixinho ali. Não, você tem que utilizar alguma coisa, você tem que saber lutar alguma coisa. Senão você vai estar querendo demonstrar ser ali eu sou homem, então eu tenho que encarar. Não, você é burro, você é burro. E o Rollins deu uma de burro ali. E esse não é o Seth Rollins, mas aí depois ainda ele fez lá uma promo parecida com aquelas promos do John Cena em 2012, quando ele perdia e tal. E ele falando que a WWE é sua vida e às vezes ele questiona se vale a pena tudo isso que ele tá passando. E ele acredita que sim, porque quando você gosta de algo, quando você ama algo, você entrega tudo que você tem, você sacrifica tudo por aquilo, né? Então, ele só sabe que ele vai vencer o Brock Lesnar no SummerSlam. Como ele não sabe, mas ele só promete que vai, né? Então, é tipo assim, é aquela história, você acredita nas atitudes ou nas palavras? Porque baseado em atitudes, o Brock Lesnar vai avassalá-lo. Baseado nas palavras do Seth Rollins, ele tá falando que vai vencer, sabe? Então quem você confia, nas palavras ou nas atitudes que você tá vendo? Difícil, cara. Assim, eu já falei, o Lesnar não tem condições de ele passar do SummerSlam como campeão universal. Ele teria que perder independente do adversário. Então, vou torcer muito pro Seth Rollins vencer, não só por ser meu favorito. E vou dizer mais, por mim o Seth Rollins pode ganhar e perder no pay-per-view seguinte pra outro cara. Não tem problema, sabe? Só não pode ter o Brock Lesnar como campeão. E se for ele esse cara ter que tirar do Brock Lesnar, que seja ele de novo. Porque não dá mais, né? O Brock Lesnar desgastou, velho. 3 anos seguidos. Eu já falei isso quintas vezes, não vou ficar repetindo de novo. Mas, enfim, é isso. Seth Rollins e Brock Lesnar no SummerSlam. Não tive hype algum com essa rivalidade, igual eu já imaginava. E também nem creio que vai ser um grande combate. Sabe por quê? Porque o Seth Rollins está lesionado. Vai chegar lesionado pro SummerSlam. Então, não vai ser aquela luta equilibrada, igual foi Lesnar e AJ Styles, pelo menos em um momento da luta. Ou igual o Daniel Bryan roubou lá contra o Lesnar. Não, vai ser uma luta ali que o Brock Lesnar vai pegar alguém lesionado e tentar esquachar. E aí talvez em algum momento o Seth Rollins ali revide, algum momento chave da luta e tal, pra levantar o público. Tipo isso, sabe? Aí é muito, sei lá, né? Eu acho que o Seth Rollins não vence. Acho que o Brock Lesnar sai com o título universal, infelizmente. E é isso, essa é a minha aposta. Eu sei que na sequência tava lá o Kurt Angle então ali, porque ele ia ser juiz de um combate do Drew McIntyre contra
o Cedric Alexander na sequência, estava sendo entrevistado, inclusive. Aí depois apareceu ali o Street Profits para fazer umas piadinhas ali com ele e tal. Eles que vão defender esse título no próximo Takeover sábado. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, tá? No dia do Takeover ali, vou fazer um vídeo mais cedo, fazendo um resumão do que vai ser o Takeover e tal. Como foi cada feudzinha, resumidamente. Igual eu havia dito quando eu decidi encerrar os podcasts do NXT. Então fiquem ligados lá para vocês entenderem, já entrando no clima, né? Eu até que tô gostando deles no main roster, as piadas que eles estão falando no main roster, né? Eu nem gostava muito dessa dupla, mas até que no main roster tá encaixando. Fato é que na sequência eles são interrompidos ali pelo Drew. O Drew ali, então, vai estragar brincadeiras deles ali, começa a falar que já acabou com o Kurt Angle no passado, destruiu o Kurt Angle com o próprio golpe do Kurt Angle. Então é pro Kurt Angle ali não dar uma de juiz abusivo, senão vai fazer aquilo de novo com ele, né? Dando ali um recado pra cima do Kurt Angle, mas na sequência não acontece nada, né? Porque é aquele negócio lá que eu falei que eu vou pular sempre. Na sequência, o próprio Kurt Angle vai lá, então, como juiz, aparece o Cedric, só que antes do Cedric entrar pro ringue, o Drew ataca ele antes da luta, né? Já começa a bater no Cedric do lado de fora, parecido com o da outra vez. O Cedric revida, começa a bater também no Drew ali, inclusive faz um tornado DDT muito bem feito ali do lado de fora. E acaba que os dois ali ficam nocauteados do lado de fora, o Kurt Angle esperando lá pra apitar o jogo. Só que aí, de repente, apagam as luzes e mais uma vez aparece, então, Bray Wyatt, né? Bray Wyatt aparece ali com aquela carona dele feia, aquela máscara, e vai sufocando ali o Kurt Angle, né? Vai enforcando ali o Kurt Angle, colocando ali a mão na boca, no pescoço, em tudo, e acabando ali com o Kurt Angle dessa vez. Foi bem rápido, mas ele fez também no Kurt Angle mais um ataque. Vai combinando isso com o personagem dele mesmo de fazendo ataques assim, surpresa, né? Vai lutar com o Finn Balor no domingo. Eu acho que ele vai ter algum segmento com o Finn Balor nesse próximo SmackDown, tal, que é o Finn Balor do SmackDown. Um segmento final, assim, e aí domingo enfrenta o Balor. Eu tô na esperança de o Balor aparecer pintadinho e tal, como o Demon nesse próximo SmackDown ali, pra dar um hype maior, mas eu tô achando que não. O Balor vai acabar indo realmente normalzão e vai perder pro Bray Wyatt normalzão, né? Aí, ok, uma vitória pro Bray Wyatt, retorno, mas não é a mesma coisa de ele vencer lá o Balor com a pintura, né? Que é inútil, convenhamos, até hoje tá sendo inútil aquela pintura. Eu acho que ela serviria apenas pra elevar o Bray Wyatt. Acho que seria bem mais útil se utilizassem aquela streak dela pra isso, porque tirando isso, não serve pra muita coisa, né? Mas tá bom. Tem gente que acha que sim, tá, ok, respeito as opiniões de vocês, mas é isso aí. Aí na sequência... tá, sobre Cedric e Drew, não sei se eles vão ter algum combate no SummerSlam, alguns estão dizendo que sim, outros que não. Eu prefiro que eles fiquem fora até, né? Se é pra ter um combatezinho assim, eu prefiro que eles fiquem fora, porque, meu Deus, né? Que vergonha seria ali uma luta com uma rivalidade de tão boba dessa num SummerSlam, né? Meu Deus. Enfim. Aí depois a gente foi lá pra um combate que era pra ser de duplas e acabou virando de trios, né? Foi lá o OC ali com o Luke Gallows e o Carl Anderson enfrentarem ali o New Day, né? O Xavier e o Big E. Só que aí, no caso, o AJ Styles interferiu na luta, ele tava ali como manager e causou desqualificação bem rápido. Vem o Ricochet, adversário dele, ataca lá o AJ Styles e acaba virando um combate de trios ali, como já era de se imaginar. Tem que ter em todo show, em toda semana, combate de trios na WWE, né? Ô, negócio chato pra caramba, esses combates de trio. E aí, no final, ali, o time dos Heels saiu vitorioso ali. O Luke Gallows e o Carl Anderson finalizaram ali quem que eles finalizaram? Foi o Xavier, né? Pelo menos o Ricochet ficou ali mais salvo. E o AJ Styles ele comemorou junto com eles. É isso. Então o The Club saindo por cima antes do SummerSlam. Eu não vi se o The Club tem algum combate marcado. O Gallows e o Anderson, né? Como campeões ali de duplas do Raw. Eles têm algum combate marcado pro SummerSlam. Eles têm. Talvez tenha anunciado, eu não vi. Contra o Revival. É que não tem mais revanche, né? É verdade. Senão eu já ia falar isso. Talvez enfrentem o próprio Big E e o Xavier, que também, por enquanto, eu não vi se tem combate, né? E o AJ ali, então, campeão americano, enfrenta o Ricochet. Pra mim, vai dar The Club em todos, né? Independente aí de quem eles vão enfrentar, vai dar The Club ali. Os 3 membros vão sair vitoriosos, vão sair com seus títulos do SummerSlam. Seria uma surpresa pra mim se isso não acontecesse. Mas ok. Aí na sequência, um segmento bem chamativo que foi lá envolvendo o Samoa Joe. O Samoa Joe ali, então,
começou a ir pro ringue e falar lá então que ele tá esperando o Roman Reigns vir pedir desculpas pra ele e que não tem pressa. Aí colocou a cadeira lá, falou que ia contar até 3, falou que podia ficar ali a noite toda, que não tem problema. Aí finalmente avisaram ele que o Roman Reigns tava vindo lá na garagem ainda, tava chegando, ele não tava lá ainda. E aí o Samoa Joe vai lá e vê então o Roman Reigns, vai caminhando lá pro backstage. O Roman Reigns vai chegando de carro, ele encontra o Roman Reigns ali, o Roman Reigns sai do carro e começa a bater boca ali com o Samoa Joe, até que de repente ele vê alguma coisa chegando e pula pra dentro do carro de novo. E aí é outro carro que vem e tromba ali, bate no carro do Roman Reigns de propósito, vai pro comercial e depois do comercial mostra lá que o carro acabou indo embora, né? O cara deu ré e vazou, tava com insufilme ali preto, não deu pra ver nada. E foi isso. O Samoa Joe ali depois demonstrou uma preocupação com o Roman Reigns bem surpreendente, né? Porque você nunca viu o Samoa Joe preocupado com ninguém, ainda mais com o Roman. E depois veio o próprio Triple H ali também junto, demonstrando preocupação com o Roman Reigns ali. E foi isso, e ficou um mistério ainda, né? Que talvez seja revelado nesse próximo SmackDown. Quem tentou matar Roman Reigns, tanto semana passada como nessa semana? Que aí é que pode ter uma grande surpresa. Talvez não seja a mesma pessoa. Talvez seja algo arquitetado por mais gente. Talvez semana passada foi um, essa semana foi outro. Talvez a WWE queira nos despistar. Talvez quem enfrente o Roman no SummerSlam. Talvez quem enfrente, que quem apareça nesse próximo SmackDown aí não seja o responsável por todos os ataques. Eu achei muito estranho o Samoa Joe preocupado, sabe? Eu achei muito estranho, sabe? É assim, talvez ele faça uma face turn, talvez, ok, a WWE quis botar um realismo ali, ó, tudo bem, mas foi estranho demais. O próprio Triple H é um pouquinho estranho ali, ele aparecendo pra ajudar o Roman, porque dentro dos shows televisionados os dois nunca fizeram as pazes, já fizeram pazes em live event, mas nos shows televisionados não, então ficou um pouco esquisito. Os rumores são os do Daniel Bryan, porque ele tá cheio de combate marcado com o Daniel Bryan em próximas live events. Então, pode ter sido o Daniel Bryan mesmo. Apesar que a galera falou, né? Não faz sentido o Daniel Bryan querer atacar o Roman Reigns, porque o Daniel Bryan defende a natureza, defende os animais, e o Roman Reigns é o cachorrão. Então não tem como, né? Mas vamos ver, talvez seja ele. Tem gente falando do Murphy. O Murphy, só estão desconfiando do Murphy por causa daquela imagem que vazou na internet lá, de ele aparecendo no backstage um pouquinho antes do Roman Reigns ser atacado. Por conta disso o pessoal tá falando dele, né? Mas talvez acertem, talvez realmente ele era uma pista que a WWE quis deixar pra enganar o público e tal, mas não sei. Difícil. Eu tô confiando mais nos rumores, porque os rumores acertaram do Goldberg, que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu tô confiando mais nos rumores dessa vez, eu acho que vai acabar sendo o Daniel Bryan. Eu sei que na sequência a gente teve um combate ali, quarteto de duplas, né? Então, aliás, é quarteto de... Não, é 4 duplas disputando o título de duplas. Isso, agora sim. Melhor dessa maneira. Disputando o cinturão, que era das Iconics. E as Iconics já estavam ali demonstrando muito logo no começo da luta ali, dominando a luta. Na hora eu já imaginei que elas iam ser as primeiras eliminadas, porque geralmente é assim. Quem começa muito bem essas lutas que tem mais de uma pessoa é quem vai ser eliminado primeiro, né? Igual o Cesaro aquela vez foi... Acabou que as Iconics ali foram eliminadas mesmo de um jeito bem feio, diga-se de passagem, bem esquisito. Mandy Rose eliminou ali e na hora já deu pra saber que teríamos novas campeãs. Foi até um jeito correto, eu acho. A maneira ali que foi feita eu achei esquisita, mas elas serem as primeiras eliminadas eu acredito que seria a melhor escolha para dar uma certa visibilidade pra luta, né? Para o pessoal continuar assistindo a luta sabendo que teríamos umas novas campeãs ali após os comerciais, então foi... provavelmente uma estratégia do Paul Heyman fazer isso, né? Tanto que foi bem depois do intervalo, né? Deu o intervalo bem quando elas foram eliminadas. Então, meio que você já avisa, vai ter nova campeã. Coloca lá que vai ter nova campeã. E também o reinado delas foi horroroso. A única defesa delas foi aquela vez lá que elas fugiram do ringue. Então, tipo, defesa contando, né? Porque elas lutaram como as lutadoras locais. Então, meio que foi um negócio muito feio esse reinado. Não faz problema algum elas perderem dessa forma. E aí na sequência a Mandy Rose ele acabou sendo eliminado depois de um momento ali também esquisito, porque eu senti que tinha sido um bot ali dela, ela tinha feito o finalizador e na hora que tava chegando no chão parece que ela desistiu, aí tentou fazer de novo, parece que não conseguiu, aí a Asuka depois reverteu ali pro Asuka Luck e a Mandy Rose ali acabou dando até paute e foi isso. Mandy Rose ali então também foi eliminada junto com a Sonya Deville, e aí sobrando então as Kabuki Warriors contra a Alexa Bliss e a Nikki Cross.
E aí aquele estilo de combate também clichê, né? Porque você pode ver ali que cada um eliminou uma dupla, né? E aí então você já entendia que a Alexa Bliss e a Nikki Cross iriam eliminar ali as japonesas no final. E foi o que aconteceu. A Alexa Bliss já conseguiu finalizar a Dakota Kai. Aliás, Dakota Kai não, Kairi Sane. Toda vez eu confundo a Kairi Sane com a Dakota Kai, porque é muito K. É muito K, K e K, né? Enfim, mas eliminou ali a Kairi Sane e com isso se tornou campeã de dupla feminina ao lado da Nikki Cross, né? E o pessoal falando que a Alexa Bliss agora foi a segunda a se tornar Grand Slam na WWE porque ganhou o título de duplas, porque ganhou o título feminino do SmackDown e o título feminino também do Raw. Só que aí que tá, né? Ela não ganhou o título no NXT e também não ganhou o título de Divas quando existia. Então, Charlotte Flair só existirá uma, meus amigos. Charlotte, ela ganhou do NXT, ganhou de Divas, ganhou o feminino quando era só feminino, não do Raw. Ganhou quando ele era feminino do Raw, ganhou o feminino do SmackDown e vai ganhar o de duplas em breve. Então, Charlotte é só uma, né? Não adianta. Charlotte é só uma. E no fim das contas, são as campeãs. Foi legal ter elas como campeãs, porque a Alexa Bliss é uma super estrela importante na WWE, isso não pode se negar, alguém que vende, alguém popular. Só que ela tem esse problema aí recente, que nem sempre ela é liberada pra lutar, e tendo a Nikki Cross ali como dupla, meio que isso ajuda então ali a Nikki Cross a poder estar auxiliando ela aí nas lutas que ela não tiver boa ali de saúde pra poder estar lutando, né? E aí eles acharam a divisão de duplas, essa brecha pra poderem conseguir investir na Alexa Bliss ainda, né? Porque senão ela teria que ficar apresentando aquele momento de Bliss pelo resto da vida, né? Então é isso. E a Nikki Cross também acaba sendo valorizada, estando do lado dela, vai ganhar um papel importante, vai desenvolver mais essa storyline aí de uma ser capacha da outra ali, de Alexa Bliss estar usando a Nikki Cross, podemos dizer assim. Tipo isso. E as Iconics não estavam fazendo um bom reinado, tinham que perder mesmo. Mandy Rose e Deville, muita gente ficou triste porque elas estão há um bom tempo aí querendo esse título, mas eu ainda não sei se elas estão prontas. Estão desenvolvendo, vão merecer em algum momento, mas não foi um desastre elas não vencerem agora. E as Japas ali apareceram poucas vezes, né? Por mais que elas tenham até ali merecido ter uma chance, elas não sei se estão prontas para serem campeãs já, tipo, seria cedo, eu acho, né? Então, é isso. Eu acho que foi a decisão correta. Por outro lado, também a gente entende ali como a WWE segue tomando atitudes um tanto covardes, né? Que eu vivo falando isso. Que é sempre os mesmos campeões. Aí você só turna eles, sabe? Uma hora um vai ser Raw, outra hora vai ser Face. Mas é sempre os mesmos e as mesmas, sabe? Não muda. Eu falei, esse ano a WWE vai ser a mesma coisa dos outros, só que maquiado, sabe? Em vez de fulano tá com o Mundial, vai estar com o Americano. Em vez de fulano tá com o Universal, vai estar com não, o Universal tá sempre com o mesmo, não adianta. Mas sei lá, as duplas vai mudar uma ou outra ali, tipo, de divisão só. O cara ali que tava sendo investido só vai tornar heel, ou outro vai tornar face, sabe? É a mesma coisa. E aí chega o evento principal, entrou o The Miz lá pra apresentar um Miz TV, e na hora tá assistindo pela Fox, né, no Fox Play. E muitos de vocês também, e acabou que foi pro intervalo, fez que ia voltar, né? Colocou ali pra assinar a WWE Network. Só que quando apareceu essa mensagem, muita gente até achou, pra assistir então o resto tinha que assinar a WWE Network. Não! Os shows semanais não passam na WWE Network. Aquilo ali era só uma propaganda antes de voltar pro show do Raw. Os shows não passam na WWE Network. Então nada a ver esse negócio de, tem que pagar agora. Não, nada disso. Foi algum problema mesmo que deu ali, ficou travado. E aí ficou passando intervalo uns 10 minutos ali. E eu nem me toquei. Depois eu falei, caraca, é verdade, tá acabando já o segmento. Eu abri o Twitter da WWE, vi lá que tava realmente rolando o show, tava continuando. E aí eu já procurei um link rapidamente. Quando eu abri assim o link, veio lá o Goldberg já entrando. E aí eu já imaginava que ia ter isso desse segmento, né? Quando eu vi o Miz entrando lá antes de travar, eu falei, não, se o Miz tá vindo agora no evento principal é porque vai ter alguma coisa muito importante. Tipo o retorno do Goldberg mesmo, igual estão especulando. Aí depois eu li lá que o segmento foi junto com o Shawn Michaels, com o Miz, o Ziggler assinou o primeiro contrato. O Miz falou que não é o nome dele que tá ali no contrato, então ele não vai assinar. O Shawn Michaels falou que também não. E aí, então, quem veio, na verdade, foi o Goldberg, né? Parece que o Shawn Michaels deu um switch em music ali do Ziggler também, não vi direito. E o Goldberg, então, veio, o Ziggler fugiu. Ele assinou o contrato e avisou ali o Ziggler que ele é o próximo, né? Então, Goldberg contra Ziggler confirmado.
E minhas desculpas ao Dave Meltzer, eu achei que ele realmente tinha errado, porque já tinham confirmado o Miz contra Ziggler, né? Já tava oficial, não precisava nem assinar o contrato. E aí eu pensei que, pô, já era, então não vai ter Goldberg. Mas teve Goldberg mesmo, então a informação estava correta desde o começo. Meus parabéns. Mais um aí que eu vou começar a seguir melhor aí quando der essas notícias corretamente, né? Então, Goldberg contra Ziggler. É meio aleatório, né? É meio nada a ver, Goldberg contra Ziggler. Assim, não aleatório no sentido de que não faz sentido. Porque o Ziggler tava provocando ele todas essas semanas aí nas promos, pra quem prestou atenção. Agora, é aleatório no sentido de booking mesmo, sabe? Fora de script. Quem teve a ideia de querer fazer Ziggler contra Goldberg? Por quê? Por que Ziggler contra Goldberg? Não podia fazer outro cara ali contra o Goldberg? Por uma outra razão? Vou usar o coitado do Ziggler pra levar o squash do Goldberg. Ou alguém acredita que o Ziggler, um dos maiores pipoqueiros da história da WWE, vai vencer o Goldberg? Só o Goldberg, o cara que quase não perde pra ninguém. Ele não vai nunca. Eu coloco a mão no fogo. A nova aposta do SummerSlam vai ser essa. Eu coloco a mão no fogo mesmo, no fogão assim, ó. Ou na fogueira, onde vocês quiserem que tenha fogo, eu coloco a mão no fogo se o Ziggler ganhar do Goldberg. Ele não vai ganhar do Goldberg nunca, mas nunca mesmo. O Goldberg vai squashar ele, não tem ideia. O que é triste pro Ziggler, né? Coitado, mais uma derrota pra carreira ali. E o Goldberg é uma gente de tentar se compensar ali. Depois daquele combate que foi decepcionante contra o Undertaker. Então talvez seja uma forma ali de ele ter uma redenção, né? Além disso, no Canadá, vai lembrar que foi aquela vez que ele squashou o Lesnar lá surpreendentemente. Então talvez o pessoal lembre-se muito disso, né? Agora é um combate que tem cara de SummerSlam mesmo. Goldberg contra Ziggler tem mais cara do que Ziggler contra Miz, que é pra outro pay-per-view, tal, repetitivo. E o coitado do Ziggler parece que vai ficar sem combate pro SummerSlam também, né? Que coisa. Mas é isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam desse show. Eu não achei um show ruim, não, viu? A gente teve disputa de título feminino, a gente teve lá o segmento do Roman Reigns, a gente teve um bom combate de Andrade contra o Rey Mysterio e tivemos aí o retorno do Goldberg. De resto, realmente... o segmento 24/7 sempre bom. De resto, nada muito a acrescentar, mas assim... 4, 5 segmentos bons ali num show do Raw, por a nível que tá nas últimas vezes, né? Até que está sendo melhor, até que o comando do Heyman tá começando a encaixar. Acho que depois do SummerSlam vai ficar melhor ainda. Então é isso aí. Um abraço, até a próxima e fui!